Olá, boa tarde. Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui comigo o Dr. Robson Menezes Leal. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. O Dr. Robson, ele é cirurgião oncológico aqui do Hospital das Nações e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que são as cirurgias oncológicas. A gente vai falar bastante relacionado ao outubro rosa, que seriam os cânceres de mama, mas também vamos falar um pouco de um modo geral. Então, quem tiver perguntas, por favor, podem nos enviar e a gente vai falando aqui. Então, doutora, a gente vai conversando um pouquinho, batendo um papo, as perguntas vão entrando e a gente vai conversando e respondendo, ok? Perfeitamente, estou à disposição. Então tá. Doutora, então, primeiramente, o que é a cirurgia oncológica? Explica pra gente, em termos bem leigos, o que é essa cirurgia. Ótimo, vamos lá. A cirurgia oncológica, ela é uma especialidade cirúrgica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, em que o profissional médico da formação de cirurgia recebe um treinamento para que ele possa diagnosticar, estadiar e tratar as principais neoplasias do corpo humano. De forma geral, essa é a definição da especialidade do cirurgião oncológico. E ele se encontra hoje, esses profissionais, eles se encontram na vanguarda do tratamento para esse tipo de doença, para essas doenças, né, que são os tumores malignos. Tá. E, doutor, quais são os tipos de cirurgias oncológicas mais comuns que a gente vê hoje sendo feito na cirurgia, no centro cirúrgico? O que mais chega lá para o senhor hoje? Olha, nós temos dos mais variados tipos, tá? Desde os tumores do trato digestivo, aos tumores coloretais, aos tumores da mama, tumores de cabeça e pescoço, tumores da pele, dos tecidos que conectam a gente chama os sarcomas, que são as partes moles do nosso corpo. Enfim, é uma infinidade de tumores, né, sabidamente reconhecidos já pela literatura, em que o profissional da área da cirurgia oncológica ele atua, né, no diagnóstico, na parte do tratamento, e cooperando com outras especialidades afins, né, que também atuam dentro do tratamento de tumores. E, doutor, só tumor maligno hoje é cirúrgico? Ou existem outros tumores que também podem ser operados? Existem sim, existem tumores benignos que não têm o comportamento do prognóstico que tem as neoplasias, tá? No sentido em que eles podem ser acompanhados ou passíveis de tratamento, mas são situações específicas que no dia a dia do consultório, o paciente numa consulta recebe a informação, recebe a orientação e aí discute-se junto com o paciente a proposta de tratamento. Entendi. E, doutor, falando agora em relação ao outubro rosa, ao câncer de mama, o cuidado com as mulheres, a mastectomia, que é a cirurgia feita nas mamas, quais são as que mais incidem hoje no tratamento e em que casos é necessário a retirada total da mama? Muito bem. O câncer de mama, conforme dados aí do Instituto Nacional do Câncer para 2016, estava algo em torno de 58 mil casos. Nossa, foi a última estimativa. Tá? Então, assim, diferentemente de outros tumores que acometem as mulheres, a neoplasia maligna da mama, ela parte de um princípio de detecção precoce do tumor. Detecção precoce do tumor necessita em que você faça uma avaliação médica e um exame que faça o rastreio desses tumores em fases iniciais. Em fases iniciais, você tem a oportunidade de fazer o tratamento cirúrgico em que preserva a mama e confere isso uma condição de estética melhor do que as cirurgias radicais. Então, você tem cirurgia da mama que preserva a mama e cirurgia da mama em que você tem que realmente retirar toda aquela mama doente. Uhum. Mas hoje, com todas as estratégias de tratamento que a gente tem, você consegue atuar fazendo reconstruções, que a gente chama de reconstruções oncoplásticas, em que você devolve para a paciente a estética, né? Pode
utilizar-se de próteses ou de próprios tecidos do corpo, em que a gente transpõe e refaz uma nova mama. A gente já atua fazendo nesse sentido. Doutor, o que a gente, em quais casos que é indicada a cirurgia oncológica, quando que ela é necessária? Relembrando aqui meu saudoso e querido professor, Dr. João Carlos Simões, ao qual onde eu fiz o serviço, onde eu fiz a minha residência, a gente tem 2 pilares dentro do tratamento do câncer, que é você diagnosticar e estadiar o paciente. Então, a partir do momento em que você tem o diagnóstico e você estadia o paciente, você propõe o melhor tratamento para ele. Esse tratamento pode envolver intenções de cura, pode haver intenções de controle e intenções de medidas de conforto, né? E o que a gente traz hoje como paliação. Tudo vai depender do estado, então, Tudo vai depender do momento em que se encontra a doença. Numa fase inicial, você tem terapias de conservação com intenção de cura. Em fases avançadas, você tem cirurgias de caráter higiênico e de controle da doença. Tudo é muito importante tentar fazer o quanto antes do diagnóstico, né, doutor? O diagnóstico no início ainda é o principal, né? É essencial, né? Então, hoje a gente recomenda que mulheres a partir de 40 anos busquem o seu médico de confiança, realize os exames de rastreio, né, a partir dos 40 anos, mamografia digital, bilateral. Se houver algum achado que indique alguma intervenção direta, vai se fazer baseado nisso. Então, o exame clínico das mamas, os exames complementares. Não havendo nada que chame a atenção, que tenha um exame de caráter normal, vai se fazer o segmento a cada 1 ano, 2 anos, como preconiza mais recentemente aí as novas diretrizes. O importante é não deixar de ir ao médico, né, doutor? Isso é essencial. Tá? A gente, no passado, se falava muito sobre a questão do autoexame de mama, e, na verdade, o que a gente não deseja e não quer atualmente é transferir integralmente a responsabilidade para a mulher. É importante que ela conheça o seu próprio corpo, que ela perceba que algo não está bem, mas que, sobretudo, ela busque o seu médico de confiança, vá à consulta, busque informações para que faça, assim, um diagnóstico precoce e o melhor tratamento possível. Entendeu? Levar o médico como amigo mesmo, né, doutor? Todo ano vou lá marcar minha consulta bonitinho com o meu amigo que vai cuidar de mim, né? Com certeza. O médico, ele está ali não só para ser um investigador do processo saúde e doença, mas principalmente para cooperar com a vida humana. Então, nós que aí ontem comemoramos o Dia do Médico. Aliás, parabéns. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer que nós, como médicos, somos, sobretudo, comprometidos com a vida, né? E quando tudo isso não é possível, porque acontece de chegar não só os casos iniciais, que são os melhores, mas os casos mais avançados, nós também proporcionamos o conforto e a dignidade. Nós temos que viver com dignidade e, quando chegar a hora fatídica, também morrer com dignidade. Com certeza. Doutor, explica pra gente um pouco como que funciona o pré-operatório e o pós-operatório das cirurgias hoje de mama e, no caso, vamos falar, como é o doutor Rosa, das cirurgias oncológicas femininas, dos cuidados com a mulher. Perfeito. Como é? Segue basicamente as mesmas regras para qualquer procedimento cirúrgico em caráter eletivo, né? Então, caráter programado. Você tem que passar em consulta médica conforme a idade e as condições de saúde ou de doenças pré-existentes. Você realiza uma avaliação pré-operatória, indica-se a cirurgia e realiza-se ela. Então, basicamente, não tem muita diferença em relação sobre o preparo para qualquer outro tipo de cirurgia. Especificamente, se tiver alguma condição de doença, passa-se em avaliação anestésica, pré-anestésica e avaliação cardiológica. Fora isso, segue a rotina normal de qualquer procedimento cirúrgico. Uhum. E depois da cirurgia, como que é a recuperação do paciente? Tudo vai depender também do tipo de neoplasia que você está tratando. Né? No caso da mama,
a recuperação tende a ser uma recuperação rápida, porque é uma cirurgia de superfície, não envolve cavidades, né? E você consegue, com isso, ter uma recuperação satisfatória, rápida, e isso também vai de acordo justamente com o que a gente comentou, né? Pacientes que têm algum problema de saúde, são diabéticos, que têm alguma dificuldade de cicatrização, esses podem ter algumas dificuldades maiores. Alguns pacientes podem sair da cirurgia com drenos, e aí você tem que trabalhar esse dreno no consultório, mas são complicações pequenas, são etapas que a gente consegue superar sem nenhum tipo de complicação maior. Tá. Doutor, a gente sabe que hoje em dia, as mulheres em especial, elas têm uma vida muito agitada, né? Acredito que aquela divisão de atividades, né? Trabalho, casa, família. Como que funciona o retorno dela às atividades? Porque a gente entende que ela deve ter que se afastar um período, né, para fazer a cirurgia e tal. E depois, ela fica muito tempo em casa, ela consegue logo retornar às suas atividades, atividade física ela vai conseguir fazer. Como que funciona esse retorno das atividades dela após a cirurgia? Perfeito. Mais uma vez, é a gente individualizar o tratamento, né? Então, você vai entender como que a doença se encontra no momento. Você tem etapas em que a cirurgia é o primeiro passo, você tem etapas em que há necessidade de um tratamento quimioterápico antes da cirurgia. Às vezes, o tratamento quimioterápico é depois da cirurgia, associado com radioterapia. E tudo isso vai depender do momento em que a doença se encontra, né? Doenças em fases iniciais, você tem cirurgias mais conservadoras, menos mutilantes, que preservam a estética ou que preservam uma função fisiológica do organismo, e você tende a recuperar a sua atividade mais rápido. Cirurgias de maior porte, aquelas que são às vezes necessárias, o paciente ficar mais tempo internado ou ter uma reabilitação em casa por um período maior. Então, tudo vai depender do momento em que a doença se encontra, mais uma vez. Por isso que é importante a gente ter essa consciência de que é necessário cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar, buscar o seu médico de confiança, de forma que você consiga prevenir algumas doenças e detectar aquelas em fase inicial que possam ser rastreadas no decorrer da vida. Então vai ser aquela análise de cada caso um caso, né, doutor? Não tem muito uma média, 1 mês, 3 meses. É assim, a literatura médica, ela traz, em linhas gerais, as bases de tratamento. Mas o paciente, ele não pode ficar engessado no que está escrito na literatura. Né? O médico tem que entender as particularidades de cada indivíduo para você atuar mediante o problema que você tem à sua frente. Então tá, doutor, a gente está com o pessoal de Mato Grosso ligado no nosso canal hoje. Opa. Olha, muito obrigada pela audiência, gente. Que alegria, um abraço. Seus conterrâneos lá, doutor. Olha lá, viu? Satisfação imensa poder falar com vocês através das redes sociais. Muito bom. Doutor, deixa eu te perguntar, até o senhor comentou um pouquinho que existem os casos que são feitos quimioterapia pós a retirada. Então, essa pergunta chegou pra gente. É necessário fazer a quimioterapia mesmo depois da retirada do tumor? Isso é comum ou são casos isolados? Perfeito. A gente, talvez pelo Outubro Rosa, comentou um pouco mais sobre o câncer de mama. Sim. Mas essa regra é uma regra que vale não só para o câncer de mama, quanto para outros tumores que a gente venha a diagnosticar e acompanhar. Existem tratamentos que a gente considera como neoadjuvante, que é antes do procedimento cirúrgico, visando reduzir o tamanho e visando reduzir a capacidade desse tumor se alastrar pelo corpo. E existem tratamentos que vão consolidar a cirurgia. Então, tudo vai depender realmente das características daquele tumor, do tamanho, do estadiamento, da presença de metástase em linfonodos, que são mais comumente a gente chama das línguas, e com isso a gente estabelece, né, que o tratamento com quimioterapia após a cirurgia chama-se tratamento adjuvante. O objetivo é consolidar
o tratamento cirúrgico. A radioterapia é um tratamento que envolve basicamente tratar a região em que você opera, né? No caso das cirurgias conservadoras da mama, você pode estar fazendo o tratamento radioterápico após a cirurgia. E em outros tipos de tumores, você vai individualizar a indicação de se fazer ou não esse tratamento. Tá, entendi. Doutor, e conta uma coisa pra gente. A cirurgia, ela não é feita em último caso do tratamento. Para a gente deixar bem enfatizado isso aqui. Ela pode ser feita no início, como último, digamos, chegando à última alternativa que a gente tem a cirurgia. Assim, o cirurgião oncológico, ele, dentro da especialidade entendida como oncologia, que é a área da medicina que estuda e trata os tumores, ele é um componente da equipe, né? Então, nós vamos ter oncologistas clínicos, nós vamos ter cirurgiões oncológicos, nós vamos ter radioterapeutas, nós vamos ter médicos que atuam na medicina paliativa, e nós vamos ter as áreas, as outras profissões que compõem as equipes. Então, equipe de enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional. Então, são especialidades profissionais que atuam de forma, hoje a gente chama isso multimodal, para que o paciente seja assistido de forma completa. O cirurgião, no que compete à sua área de atuação, ele atua no diagnóstico, ele atua no tratamento, ele atua no controle da doença e ele promove desde cirurgias com intenções curativas até cirurgias que visam o controle higiênico da doença. Nós temos tumores de perfil muito agressivo, mutilante, em que o cirurgião atua realmente para controlar a evolução e fornecer controle regional, higiênico mesmo, em situações mais graves. Então, o cirurgião atua em todos os momentos da doença. Desde o começo. Então, doutor, deixa uma última pergunta, nosso tempo já está quase findando. Falando agora sobre o Outubro Rosa, as mamas é algo muito feminino, é algo que afeta muito o emocional da mulher, a gente vê isso em várias pesquisas já. Como que é a situação das próteses mamárias? Quando é feita a cirurgia, ela já pode ser colocada ou precisa de um tempo para recuperação, aí depois ela volta e faz a reconstrução? Como que funciona isso, mais ou menos, doutor? Excelente pergunta. Excelente pergunta. A reconstrução oncoplástica, ela pode e deve ser oferecida no mesmo momento em que você vai tratar o tumor primário. Tá? É óbvio que algumas condições específicas não permitem que a reconstrução oncoplástica se faça naquele primeiro momento. Então, existem situações que não dá para você reconstruir e oferecer a estética para a paciente de forma que ela não se sinta tão mutilada, privada da sua beleza, porque a mama, apesar de compor a função reprodutora da mulher, né, no que tange a lactação, sim, ela tem realmente todo um apelo estético, da beleza emocional, da feminilidade. E no que tange ao procedimento cirúrgico, os cirurgiões oncológicos, eles são devidamente preparados, capacitados, para oferecer a reconstrução oncoplástica no momento da cirurgia de retirada do tumor. Em alguns casos isso não é possível, mas é possível depois, num segundo momento, em que pode-se utilizar ou as próteses ou os enxertos. Tá certo. Doutor, nosso tempo está acabando. Eu queria ver com o senhor o seguinte. Que pena. Que pena, né? Se a gente for falar, tem assunto para falar a tarde inteira aqui, né? Temos vários assuntos. Vários. Doutor, que recado que o senhor quer deixar hoje para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, em relação à cirurgia oncológica, ao tratamento, ao câncer de mama, ao Outubro Rosa? O que o doutor Robson quer deixar hoje para falar para a gente? Perfeito. Agradecer a oportunidade, aqueles que nos ouviram agora ao vivo, aqueles que vão nos ouvir na sequência com a gravação. Agradecer a oportunidade do Hospital das Nações, para que a gente tenha esse espaço de poder falar e dizer, sobretudo, que especificamente em relação ao câncer de mama,
que busquem o seu médico de confiança, que façam os seus exames periódicos, que se tiver alguma alteração, detecte de forma precoce e busque aquele médico da sua confiança, busque a indicação de uma equipe e que nós aqui do Hospital das Nações estamos à disposição para atendê-los, tirar essas dúvidas. Busque o nosso consultório, busque o nosso serviço. A gente tem condições de atender de forma multimodal, completa e com grande qualidade. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por falar com a gente sobre esse assunto. E por hoje é só. Uma boa tarde para o doutor. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Hospital das Nações, você em boas mãos.